Final da aula de matemática, aula 12, dia 28/10/2020. Bom, nós já aprendemos medida de tempo, medida de massa, agora vamos entrar em temperatura e espaço, ok? Então vamos lá. Página 146, aula 12. Mas agora eu vou falar uma curiosidade, tá? A medida de temperatura, ela é dividida em 3 elementos, tá? Temperatura Fahrenheit, temperatura Celsius, temperatura Kelvin, beleza? Bom, tá? Temperatura Celsius, grau Celsius. Temperatura Fahrenheit, grau Fahrenheit. Temperatura Kelvin, Kelvin, Q, tá? E temos mais uma curiosidade, tá? Que é essa tabelinha, que lá no 9º ano vocês vão trabalhar. Então, isso aqui é apenas uma curiosidade, ok? Bom, mas o que nós vamos trabalhar, né? No 6º ano. Nós vamos trabalhar apenas a temperatura em escala Celsius ou graus Celsius, né? Tá? Ou temperatura graus Celsius, tá? Então, essa vai ser a temperatura que a gente vai trabalhar, beleza? Bom, o aparelho usado para medir a temperatura é o termômetro, beleza? Mas nós temos vários tipos de termômetro. Então, a Pro colocou um aqui. Esse serve para aferir a febre, tá certo? Tá? Então, é o termômetro para aferir a febre. Esse também é um termômetro que utiliza em animais. Também vai aferir, né, a febre. Este é o novo aparelho que a gente está usando agora por causa da pandemia para verificar a nossa temperatura, né? Se a gente chegar na escola ou num supermercado ou em qualquer lugar, você tem que verificar a sua temperatura, porque se você tiver febril, você não pode entrar onde tem um monte de gente, tá certo? E esse aqui é o mais usado, ele é bem antigo, né? Onde aqui ele tem mercúrio, né? Quanto mais calor faz, mais o mercúrio sobe. Quando diminui o calor, o mercúrio desce. E ele é em graus Celsius e grau Fahrenheit, tá certo? Esse aqui é só em graus Celsius, esse aqui é só em graus Celsius e esse é só em graus Celsius, ok? Tá? Bom, agora nós vamos para a medida de espaço. Bom, medida de espaço, tá? Nós temos que a gente vai calcular o espaço de um cubo, parte de dentro, o espaço de dentro de uma caixa, o espaço de dentro de uma vasilha, quadrada, retangular. Então, é onde a gente vai calcular o espaço que ele tem ali, tá? Então, eu tenho que o metro cúbico, né, é o centro da tabela, o quilômetro ao cubo é o maior da tabela e o milímetro ao cubo é o menor da tabela. Ou seja, a tabela é parecida. O que muda nessa tabela? Que aqui está elevado ao cubo, né? Como está elevado ao cubo? 3 zeros, tá? Então, por que aqui tem 3 zeros? Porque está elevado ao cubo, tá? Ao cubo, certo? Bom, vamos ver os nomes. Então, vamos lá. Quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo. Beleza?
Ok? Então, esses são os nomes. Por que ao cubo? Porque tá um trezinho aqui. Por que tem 3 zeros? Por causa do trezinho que tá aqui, tá? Então, vamos. Bom, transformação do maior para o menor. Ou seja, vou transformar do maior, do lado esquerdo, para o direito. Beleza? Então, vou colocar aqui uma medida. 0,165 hectômetros ao cubo e quero transformar em metro cúbico. Bom, então 0,165 está em hectômetro ao cubo e eu quero transformar em metro cúbico, beleza? Quantas casas são? Uma, duas, beleza? Ok. Só que a vírgula anda a quantidade de zeros. Então, eu tenho que vir aqui. Quantos zeros tem aqui? 3. Quantos zeros tem aqui? 3. 3 mais 3, 6. Então, a vírgula vai andar para a direita 6 casas. Por quê? Porque a vírgula anda a quantidade de zeros. Por que que aqui tem 3 zeros? Porque é medida elevada ao cubo, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,165, a vírgula está aqui, então ela vai andar para a direita 6 casas. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ela para de andar, aparece a vírgula. Os espaços vazios, eu acrescento 0. Então, 165.000,0 metros cúbicos. Ok? Ou 165 mil cúbicos, que é metros cúbicos. Certo? Tá bom? Agora, transformar do menor para o maior. Então, do menor para o maior, da direita para a esquerda. Certo? Então, vou colocar aqui 125 mil centímetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos. Tá? Em metros cúbicos. Bom, então, centímetros cúbicos tá aqui. Eu quero transformar em metros cúbicos aqui, né? Então, são quantas casas? 1, 2. Beleza. Então, a minha vírgula vai andar para a esquerda. Ok. Agora, eu tenho que contar a quantidade de zeros, tá? Para eu saber quantas casas a minha vírgula vai andar para a esquerda. Então, vamos lá. Aqui tem 3 zeros. Aqui tem 3 zeros. 3 mais 3, 6 zeros. Então, a minha vírgula vai andar para a esquerda 6 casas, porque a vírgula anda a quantidade de zeros. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ela aparece lá, no final. E acrescento zero. Então, eu tenho que 125 mil centímetros cúbicos, tá? É o mesmo que 0,125 mil metros cúbicos, ou 0,125 metros cúbicos, que é o mesmo, tá bom? Bom, agora, propriedades importantes. Primeira propriedade. 1 decímetro cúbico é igual a 1 quilograma, que é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 quilograma, que é igual a 1 litro. Certo? Então, 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico, então, é o mesmo que 1 quilograma. 1 decímetro cúbico também é o mesmo que 1 litro. Logo, eu posso dizer que 1 litro é igual a 1 quilograma. Né? 1 decímetro cúbico igual a 1 quilograma
e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou seja, né, isso é uma propriedade. Tá certo? Tá? Então, como 1 decímetro cúbico é igual a 1 quilograma e é igual a 1 litro, então eu posso dizer que 1 litro é igual a 1 quilograma, 1 decímetro cúbico é igual a 1 quilograma e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ok? Tá certo? Então eu posso, tá, dizer isso, afirmar, porque é uma propriedade, tá? Propriedade, tá bom? Bom, medida de espaço. Vamos lá. Como calcular o espaço? Então, como calcular esse espaço que está dentro do cubo aqui, ó? Então, vou colocar aqui um cubo. Como o cubo ele tem todos os lados iguais, porque ele é formado por 8 quadrados e o quadrado é um quadrilátero que tem lados congruentes, então, se aqui vale A, aqui vale A e aqui vale A. Beleza? Então, eu vou calcular o volume. Para quem não lembra, no terceiro bimestre a Pro explicou o que era volume. Volume é a multiplicação das medidas. Ponto. Só isso. Não importa se as medidas são iguais ou se as medidas são diferentes. O importante é multiplicar as medidas. Beleza? Então, volume é A vezes A vezes A. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Se, né, A vale 2 centímetros, então vou colocar lá. Volume é 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Então, primeiro, eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o volume é 8. Agora, eu vou multiplicar as medidas. Centímetro vezes centímetro, centímetro vezes centímetro. Centímetro ao cubo. Logo, o volume desse quadrado, cujo o lado vale 2 centímetros, vale 8 centímetros ao cubo. Tá bom? E um paralelepípedo, né? A Pro colocou aqui uma caixa para representar um paralelepípedo, tá? Novamente, a gente vai calcular o espaço que está aqui dentro dessa caixa, tá? Então, a gente vai calcular o espaço dela, né? Todo aquele espaço que tem lá, então, né? Então, eu vou calcular, tá? A vezes B vezes C. Por que são letras diferentes? Porque são tamanhos diferentes. Porém, como que eu resolvo esse volume? Multiplicando as medidas. Então, não importa se as medidas são iguais ou diferentes. O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Então, eu vou lá, volume é igual a A vezes B vezes C. Então, vamos lá. Se A é 2, B é 3 e C é 4 metros. Então, vamos substituir. 2 metros vezes 3 metros vezes 4 metros. Primeiro, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Beleza, agora a medida. Metro vezes metro vezes metro. Metro cúbico. Ok? Então, tá aí, né? Atividade de sala e tarefa. Ok? Atividade de sala e tarefa. Beijo, turma. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês e até amanhã na nossa próxima aula de matemática, tá bom? Não se esqueçam que a professora colocou na plataforma do Sistema Farias Brito, tá? O conteúdo do simulado de matemática e também colocou no grupo de vocês, tá bom? Tchau, tchau, turma. Fiquem com Deus e até a próxima aula.